A graça e a paz, meus amados, nessa manhã de domingo, dia 8 de setembro do ano de 2024. Uma manhã a mais, uma oportunidade a mais, para que a gente escreva, ah, mais um capítulo nessa história que chamamos de vida. Queridos, eu estava assistindo ontem algumas das disputas das Paralimpíadas, onde pessoas com limitações físicas, né, ou sensoriais, ou as duas, disputam provas olímpicas adaptadas. Eu pude ver ali algumas entrevistas e ouvir atletas falando de como superaram o trauma de acidentes ou de limitações impostas por doenças que tiveram, né, ou por questões genéticas, né, por terem já nascido assim, ou terem tido problemas, os pais, a mãe ter problema no parto, e, enfim, causado alguns reflexos que hoje, eles estão dessa forma. E eu pude ver como que, apesar de muitas limitações, eles terem tanta garra e conseguirem chegar, né. Nós tivemos medalhas, nós brasileiros. Isso é muito bonito ver essa superação, ver essa transformação de momentos de tristeza, né, em momentos de extrema alegria, né? Momentos que a pessoa para e quando ela sobe num pódio olímpico, no primeiro lugar ali, ela está dizendo ali naquele momento: eu sou a pessoa, melhor pessoa do mundo nesta área, tá? Por, men por menos por enquanto, né? Ninguém é melhor do que eu no mundo inteiro nessa, nessa área. Isso é algo muito interessante, né? É claro que existem milhões e milhões e milhões de pessoas que têm problemas físicos ou problemas sensoriais, enfim, mas que nunca irão participar de nenhuma prova olímpica, nunca, talvez nem pensem muito sobre isso, ou não se veem, né, fazendo, disputando coisas assim. E me chama a atenção o fato das pessoas conseguirem transformar momentos assim de tristeza ou momentos de dificuldades, eh, em momentos de alegria. Por exemplo, uma demissão que ocorre, né? Uma nova colocação em um projeto de retorno muito melhor, né? Ou seja, você sai de uma demissão para um outro momento melhor. Uma debilidade na saúde que nos leva a mudar os hábitos e conseguirmos viver com mais força e bem-estar, né? Uma amizade estremecida que foi reconciliada, uma ação ruim que foi perdoada, uma insegurança quanto ao futuro que não se concretizou. Enfim, nós sofremos perdas também de pessoas que amamos, mas isso nos remete à visão de que a vida não durará para sempre. Pelo menos nessa etapa da nossa existência, né? Ou seja, o que eu precisar fazer, o quanto eu precisar amar, eu tenho que fazer isso agora. Eu não posso transferir isso para o futuro ou para mais adiante, né? E nós podemos ficar aqui enumerando muitas outras situações onde a tristeza é substituída pela alegria. Mas essa não é a questão, amados. A questão é, por que que muitos de nós insistem em não sair dessa condição de tristeza? Porque muitos de nós não. Isso dura uma semana, um mês, um ano, 2 anos, 3 anos, mais. Algumas pessoas permanecem no luto, embora tenha acontecido essa perda há tantos anos. Por que que nós continuamos assim? Eu creio que muitas das respostas a essas situações de tristeza, elas estão no compartilhar. Nós somos diferentes, absolutamente diferentes, do ponto de vista da história de cada um,
das reações de cada um, do nosso mapeamento genético, enfim, uma série de situações que nos tornam diferentes uns dos outros. Mas seguramente, quando nós estamos cercados por alguém ou junto de alguém para nos ah, caminhar conosco nessa travessia de um momento de tristeza para um momento melhor, as coisas se tornam mais fáceis. Esse é um momento de que, quanto mais próximos estivermos de pessoas que confiamos, de pessoas que têm as ferramentas necessárias para nos ajudar a sair desse poço chamado tristeza, melhor. Antes que ah, as consequências sejam mais danosas, antes que as consequências se tornem cada vez mais difíceis. E eu olho para a Bíblia e vejo no Salmo 119, verso 28, escrito assim, o salmista escreveu: "A minha alma se derrete de tristeza, fortalece-me segundo a tua palavra." E eu vejo também Jesus dizendo, lá no Evangelho, segundo João, no capítulo 16, verso 20, "Eu lhes digo a verdade, vocês chorarão e se lamentarão pelo que acontecerá comigo, mas o mundo se alegrará. Ficarão tristes, mas a sua tristeza se transformará em alegria." E que o dia de hoje seja olhar para dentro e ver o quanto de tristeza eu ainda guardo. Eu estou conseguindo sair dessas situações com relativa facilidade ou tem sido cada vez mais difícil? E olhar para fora e ver um mundo que mostra tantos tipos de alegrias e que condena pessoas sentirem tristeza porque não buscam esses tipos de alegrias. E olhar também para o mundo e ver que tem tanta gente disposta a caminhar essa segunda milha conosco, a nos ajudar a sair disso. Obrigado, Deus Santo. Obrigado porque o Senhor nos adverte que há uma forma melhor de viver, que há possibilidade, sim, de sermos felizes contigo, de termos uma vida mais equilibrada. Obrigado, Deus, porque o Senhor acende essa possibilidade. O Senhor mostra a luz nesse final de túnel. Aliás, o Senhor só não mostra a luz, o Senhor é a luz nesse final de túnel. Obrigado, Pai, por tanto amor manifesto, por tanto cuidado. Essa é a nossa oração de agradecimento e de reconhecimento nesta manhã, sempre, no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. E vamos nos falando.